Ei, gente, a gente está aqui ao vivo. Muito bom estar aqui com todos vocês. A gente teve um pequeno atraso por um problema técnico, mas a gente já está começando. Vamos começar com as dúvidas mais frequentes que vieram aqui pra gente. Uma delas é: meu filho tem que dilatar o olho para fazer o exame? Por quê? Bem, se for uma criança pequena, né, ou se tiver uma miopia, mas vamos falar das crianças, tem que pingar o colírio sim, tem que pingar. Sabe por quê? Senão sempre dá um grau de miopia sem a criança ter. Quando a gente dilata, na verdade, a gente pode querer um colírio de dilatado, dois procedimentos. No caso das crianças, a gente nem queria que dilatasse, a gente queria que paralisasse a musculatura. Qual musculatura? Essa musculatura rosinha que tem aqui, ó. Essa musculatura que tem aqui. Porque quando essa musculatura está com muita força e todas as crianças têm uma musculatura muito funcionante, o que acontece? Ela aperta essa lente que a gente tem no olho e dá um grau de miopia. Então a gente estila o colírio, que demora de 40 minutos até 1 hora para poder fazer efeito. A gente estila o colírio e aí o colírio paralisa essa musculatura, mas tem um efeito colateral. Qual que é o efeito colateral? Ele dilata a pupila. A pupila é essa bolinha que a gente tem aqui no meio do olho. Quando dilata a pupila, deixa a claridade incomodando um pouco. Mas é muito importante, senão o grau sai errado, tá? Essa é a primeira dúvida que a maioria das pessoas perguntou pra gente. A outra dúvida é, vamos ver aqui, o que é glaucoma? Eu trouxe até uma folhinha aqui pra gente mostrar melhor sobre glaucoma, enquanto a gente explica pra vocês. As pessoas confundem glaucoma com hipertensão ocular. Glaucoma é a mesma coisa que ter pressão alta no olho? Não, gente, glaucoma não é ter pressão alta no olho. Glaucoma é quando a pressão está alta o suficiente para lesar o nervo do olho. Então a pressão vai comprimindo esse nervo daqui, que aqui está em amarelinho, e vai lesando ele. Quando a gente só tem a pressão alta, sem a lesão no nervo, a gente chama isso de uma hipertensão ocular. Ou seja, a pressão está alta, mas não está machucando o nervo do olho. Nesse caso, não é glaucoma ainda. Mas a gente também pode ter a lesão no nervo com a pressão que é boa para a maioria. Então, isso já é um glaucoma. Existe glaucoma de pressão normal. Quando o nervo está lesado, mas não tem a pressão alta para a maioria das pessoas. Aqui a gente tem um exame que é muito bom para a gente avaliar o nervo, que seria uma tomografia de coerência óptica, que é o famoso OCT, tomografia de coerência óptica. Na tomografia de coerência óptica, a gente consegue avaliar as fibras do nervo em aumento grande. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona. A gente tem aqui uma fotografia dessa fibra de um nervo aqui, ó, mostrando a fibra do nervo óptico. O que está aqui em vermelho é a escavação e o que está aqui em volta é o nervo. Então aqui a gente só tem esse espacinho daqui, ó, pequenininho de nervo, ó, quase nada de nervo e um buraco grande aqui no meio. Esse buraco é isso aqui, gente, olha. É um pequeno orifício no meio do nervo onde saem os vasinhos. Então ele era para ser bem pequenininho. Mas quando a gente vê na tomografia, que analisa a quantidade de fibra que está aqui em amarelinho ao redor desses vasinhos, tem muito pouco ali. Isso mostra que já tem lesão no nervo. Então é um exame muito importante
para a gente avaliar tanto casos mais avançados, o quanto de lesão que está dando, quanto os casos bem iniciais, que podem parecer que o nervo está normal e não está. Também tem casos onde o nervo está grande, porque o nervo é grande, a escavação está grande porque o nervo é todo grande, mas tem uma camada de fibra nervosa ao redor ali muito boa. Nesse caso, tem preservada a camada de fibra nervosa, pode não ser um glaucoma, entenderam? Ou seja, glaucoma é a pressão alta o suficiente para lesar o nervo. A gente tem que avaliar o nervo. Por isso é importante fazer uma série de exames que a gente chama de propedêutica para chegar à conclusão se tem ou não a lesão do nervo, tá? Deixa eu ver aqui outra pergunta que me fizeram. Grau em paciente diabético. Uma pessoa diabética pode fazer o grau do óculos em qualquer momento? Não, nem sempre. Esse daqui é o olho da gente, ó, partido ao meio. Essa é a parte da frente do olho e essa parte daqui de trás do fundo do olho. Dentro do olho a gente tem uma lente igual ao óculos, transparente. E quando a glicose aumenta muito, altera a concentração nesses meios que a gente tem aqui da frente e altera o que? O grau do óculos. Porque o que é grau? Grau é a diferença de meio que a luz vai atravessando. Então, o primeiro meio diferente, do ar para a água. Depois ela atravessa a córnea, atravessa esse líquido que eu falei, atravessa essa lente, atravessa todo esse espaço até que chega aqui. Então, ela vai mudando a direção da luz até chegar aqui. Se a gente está com muito açúcar dentro do olho, se a gente está com os eletrólitos alterados dentro do olho, deixa o meio mais denso e pode alterar totalmente o grau do óculos. Pode alterar de 1, 2, 3 graus. Em geral, eu faço o exame quando está abaixo de 150 numa pessoa diabética. Acima de 150 não é para a pessoa ficar com aquela glicemia. Então, o que acontece? Se a pessoa fizer um grau de óculos com uma glicose de 170, o óculos só vai servir para quando ela tiver com a glicose de 170. E isso está certo? Não. A pessoa não pode ficar com uma glicose de 170. Ah, mas eu já fui no endocrinologista e a minha glicose só fica de 170. Não. Às vezes está difícil de controlar, mas com certeza o endócrino vai conseguir controlar. Às vezes com injeção, às vezes com remédio junto com dieta, às vezes com exercício, mas não é fácil, tá? Não é fácil para uma pessoa diabética. Por que não é fácil? No diabético, o açúcar fica no sangue, mas não consegue sair do sangue para o nosso corpo. Então a gente mede no sangue, o açúcar está muito alto, mas as células estão sem açúcar. Então a sensação que dá para a gente é de uma necessidade enorme de comer doce. Dá vontade de comer doce, mas está com muito açúcar no sangue. Isso predispõe a infecção, a problemas no nervo, problema nos vasos. Por isso a gente tem que tomar bastante cuidado com o diabético. E por mais que o paciente peça, às vezes o paciente não consegue entender, não vale a pena fazer o óculos com aquela glicose alta. Porque para ele conseguir enxergar com aquele óculos, a glicose vai ter que estar sempre alta. E mesmo assim, pode não ficar perfeito. Por quê? Além disso tudo que a gente estava falando da diabetes, ela ainda afeta os vasos de qualquer parte do corpo. Pode afetar, né? Inclusive do fundo do olho. Então, os vasos do fundo do olho podem ter um processo inflamatório, pode ter a parede dos vasos mais fininhas, pode predispor, como está com uma baixa irrigação ruim, pode predispor ao aparecimento de novos vasos, que a gente chama de neovasos. E isso pode fazer com que a gente tenha sangramentos, porque esses vasos novos têm uma parede muito frágil. Aí dá sangramento no paciente diabético,
Outra coisa que acontece é dar vários vasinhos nessa região aqui da íris, que é esse músculo que a gente tem aqui, e isso predispõe a um glaucoma, que a gente já sabe o que é agora. A pressão alta o suficiente para lesar o nervo. Um glaucoma neovascular, ou seja, um glaucoma com novos vasos nessa região daqui. É um glaucoma bem difícil de ser controlado. Qual que é o segredo da diabetes? Mantê-la o mais controlada possível. Eu tenho uma família de diabéticos. Eu sei que não é fácil. Minha mãe é diabética, meu pai é diabético, minhas tias são diabéticas, meu avô e minha avó eram diabéticos. Então, é uma família de diabéticos. Eu sei que não é fácil. Tem uma pergunta de uma... A Janaína está me falando aqui, que é que está me ajudando, né? Me auxiliar aqui de mídias. Ela está me ajudando aqui falando que tem uma pergunta. Vamos ver, qual que é a pergunta, Jana? A Karina mandou assim, inflamação também, né, doutora? Açúcar gera inflamação? Isso mesmo, Karina. Muito bem. O açúcar, escreve pra gente, Karina, você é diabética ou conhece alguém que tenha diabetes? O excesso de açúcar, ele causa, sim, processos inflamatórios, porque irrita a parede dos vasos e pode dar um processo inflamatório, sim. No olho, a gente chama isso de vasculite. Pode dar em várias partes do corpo. Predispõe a inflamação e infecção. Toda vez que você tem um açúcar acumulado ali, é porque eu estou falando com uma linguagem mais leiga, tá, gente? Mas toda vez que a gente tem um açúcar acumulado ali, predispõe a infecções realmente. Ela disse que o pai e o avô têm diabetes. Então a gente que tem parentes com diabetes, né, Karina? Que você disse aqui que seu pai e seu avô têm diabetes, a gente também tem que tomar conta. Porque não quer dizer que a gente vai ser diabético, mas tem uma predisposição maior a ser. Então, fazer o controle certinho, tentar controlar açúcar, tentar... Sabe outra coisa, gente? A gente acha que açúcar é doce. Claro que doce é açúcar. Mas tem outras fontes de açúcar que a gente esquece de falar. Um dia desses eu vou chamar um primo meu que é endocrinologista para ver se ele fala aqui com a gente só sobre essa parte de diabetes. A gente esquece do pão. O pão é um vilão, tá? Não é que não possa comer pão, não. Mas a minha mãe, que é endocrinopediatra, sempre me falava, se for comer um pão, ou você tira um miolo, ou você come meio pão. Quer ver outra coisa que é importante a gente lembrar no diabetes? Fruta. Não pode comer fruta? Claro que pode, mas tem que tomar cuidado, porque a frutose também é uma fonte de açúcar. Então, você comer muita banana, muita laranja, então tem que tomar cuidado, tem que fazer a dieta certinho e lembrar dessas outras fontes de açúcar que não são só doce, né? Essas outras fontes de açúcar. A gente tem que ter paciência com o paciente diabético. Olha, o meu marido estava com diabetes, não sabia que estava com diabetes. A gente está fugindo um pouco aqui da oftalmo, mas só para vocês terem noção. Ele estava com sintoma de depressão. Ele estava com os hormônios todos alterados. Ele estava com o hormônio GH, que é um hormônio que a gente tem no cérebro alterado. Quando foi descobrir que era a parte de endócrino que estava com essa alteração, a diabetes, resolveu o problema da diabetes, controlou, melhoraram todos os outros sintomas. Então a gente tem que prestar atenção porque está tudo interligado, sabe? No olho, quando a gente dilata um paciente diabético, que aí sim, é o mesmo colírio das crianças. Só que no diabético, eu não quero que paralise a musculatura para eu achar o grau. Eu quero dilatar esse miolinho daqui, que é a pupila, dilatar a pupila, abrir a pupila, para eu poder ver o quê? O fundo do olho. Por que eu quero ver o fundo do olho? O olho falam que é uma janela para a alma por conta disso. A gente consegue ver os vasos ao vivo. Não tem outra parte que a gente consiga ver tão bem. No coração, se a gente quiser ver os vasos, a gente precisa de um cateterismo, por exemplo, né? Para a gente ver os vasos do cérebro,
A gente precisa de exames de imagem também, manjo, ressonância. Mas para a gente ver os vasos do fundo do olho é só dilatar o olho. E se os vasos do fundo do olho estão alterados, isso é um indício que podem haver alterações em outras partes do corpo. Então, às vezes, a gente vai falar agora de hipertensão arterial. Já tiveram alguns casos que o paciente vem aqui, a gente dilata o olho dele, olha o fundo do olho e os vasos muito fininhos, como se fosse assim um fiozinho de cabelo. Tem vários sinais da hipertensão. Um fiozinho de cabelo, um passando em cima do outro, um afilamento, passa o vaso, outro afilamento. Então, são vários sinais que a gente vê. Um vaso fantasma, que é o vaso sem o líquido passando dentro. Então, são vários sinais que a gente consegue ver isso. Uma vez eu perguntei para o paciente: a senhora é hipertensa? A paciente: não tem nada de hipertensão. Eu falei: olha, o fundo do olho parece com o fundo de olho de paciente hipertensa. Medi a pressão, estava normal. Mas às vezes dá pico hipertensivo de madrugada. Então eu pedi para essa paciente, para ela ir a um cardiologista. Porque se os vasos estavam assim, outras partes do corpo também podiam estar. Então ela podia ter de uma hora para outra um infarto, ela podia ter de uma hora para outra um AVC. Gente, a paciente desceu aqui no Parque Alvord, que é aqui meu consultório bem perto, e teve um AVC no Parque Alvord. Saiu daqui e teve um AVC. Depois disso, qualquer coisa, se ela estiver me vendo, ela vai saber que é ela. Qualquer coisa que ela vai fazer, ela vem aqui. Ela acha que eu sou a mãe de Ná, que consigo descobrir as coisas porque eu tenho esse dom. Mas não é, a gente consegue ver pelo fundo do olho. Teve um outro caso também ilustrativo, de um paciente que entrou sozinho para fazer o exame. Quando o paciente entrou, eu vi o fundo do olho dele e vi os vasinhos muito afilados. Aí eu perguntei para o paciente: o senhor já teve algum problema no coração? Porque nesse caso os vasos estavam afilados e todos tortuosos assim. Que nem meu cabelo sem chapinha, todo assim. Chapinha não, como é que é? Progressivo, tá todo assim. Aí ele falou assim: não, doutora, eu nunca tive. Eu olhei de novo e falei: o senhor nunca teve? Nunca tive. Então a gente vai precisar de dilatar a pupila para eu ver melhor esses vasos. O paciente foi lá fora, pingou o colinho. Quando ele, 40 minutos esperando, porque ele falou isso. Quando ele voltou com a esposa. A esposa, eu sou fã das esposas, porque elas dedam tudo. É esposa e filho. Filho pequeno também tenta. A avó chega aqui e fala assim: a senhora está controlando bem a diabetes? Estou. Aí o menino: tá nada, avó. A senhora come doce escondido todo dia. A avó: fica quieto, menino. Aí o menino: come sim, doutor, come. Às vezes criança de 4 anos, deda, que é uma beleza. Então esse paciente voltou com a esposa. Eu olhei de novo o fundo do olho dele, muito afilado os vasos, muito tortuoso. Perguntei para ele: então o senhor nunca teve problema de cardíaco? A esposa: o quê? Ele já fez não sei quantas pontes de safena, não sei quantas mamárias. Dá pra gente ver. E o paciente não tinha me falado. Então assim, não adianta esconder, que aqui a gente consegue ver mesmo, tipo Sherlock Holmes. Bem, tem mais pergunta aí, Janaína? Eu posso continuar com as perguntas que já fizeram. A Karina mandou mãe Lavínia, né? Sobre a brincadeira da paciente, falou. Mãe Lavínia. Vocês lembram da mãe de Ná? Então, ela acha... Aí um dia, gente, ela foi viajar para Goiânia. E aí, antes de viajar, ela passou aqui. Queria falar comigo. O consultório lotado. Não, doutora, ela disse que é só com a senhora. Aí eu fui lá fora. Não sabe o que é? É que eu tô indo viajar para Goiânia. E a senhora, assim, que sabe das coisas, né? Eu queria saber se eu posso viajar, se vai acontecer alguma coisa. É engraçado, mas é verdade, tá? Um dia, uma paciente tipo essa daí, mas não é mesmo, não. Na verdade é, mas eu não queria falar que era, por não parecer gay. Que ela tinha muita história, mas tá bom, é a mesma. E ela pegou e falou assim: doutora, eu tô com um problema. Quer ver, ó?
é um problema que foi tirando a blusa. Não, 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 não. Eu não sei o problema disso, minha senhora. Eu só sei do fundo do olho, que dá pra gente ver. Mas a pessoa cria vínculo com a gente, né? E confia na gente. Então a pessoa acha que a gente como é que chama esses adivinhos assim? Tipo cartomante, que sabe da vida. Vamos falar agora do que me perguntam o tempo inteiro, que é a minha especialidade, do olho seco. Olho seco, gente, é uma coisa hoje das mais comuns no consultório médico. Não só em quem faz superfície ocular, como a gente, mas também da maioria dos oftalmologistas. A gente está usando cada vez mais computador, celular, tablet, qualquer coisa eletrônica, né? Então, isso faz com que a lágrima evapore. Então, a lágrima, como a gente disse que a diferença de meio que a luz atravessa, a lágrima que está aqui na frente, ela é uma lente de contato natural que a gente tem no olho. Então, se em vez de uma espessura assim, ela estiver fininha assim, ó, é como se estivesse precisando do complemento de grau, mas não do óculos, do filme lacrimal. Aí o paciente pisca, quando a gente pisca, a nossa glândula que fica aqui, ó, lacrimal, desce uma película de lágrima. Ela fica grossa e vai evaporando muito rápido em quem tem olho seco. Ela pisca de novo, vai evaporando muito rápido. Às vezes não dá tempo de drenar o orifício que a gente tem aqui no cantinho. Então esse olho começa a lacrimejar, porque está produzindo muita lágrima, mas a lágrima não está ficando estável no olho. Então às vezes a gente fala com o paciente assim: a senhora está com uma síndrome de olho seco, ou só com olho seco, que ainda não é a síndrome. Ela: não tô, doutora, meu olho escorre lágrima o tempo inteiro. Mas é por isso, é uma lágrima deficiente, que é produzida e não fica estável na superfície do olho os 10 segundos que é para ficar. Outra coisa que acontece com o usuário de computação, além dessa evaporação excessiva do filme lacrimal, é que o pixel do computador, as cores do computador, ela é formada por pixel. E o pixel, em termos assim, milesimais, ele tem uma intensidade luminosa diferente. Não é a cor que só que é diferente. Então o verde tem uma intensidade luminosa, é uma quantidade de brilho, o vermelho outra, o amarelo outra. E a pupila, que é esse músculo que a gente tem aqui, com esse orifício dentro, a pupila é um orifício. Ela abre e fecha para a entrada de luz. Então depois vocês brincam de fazer isso, que é bem legal. Você está no escuro, apaga a luz, acende a luz e vê o olho da pessoa fazendo isso. A pupila fecha. Se acende a luz, ela fecha. Se apaga a luz, ela abre de novo. Por quê? Para permitir. Quando está no escuro, entra muita luz. Quando está muito claro, entra pouca luz, porque ela fecha. Como o pixel tem uma intensidade de luz diferente de cada cor, quando a gente fecha, abre, fecha, abre, fecha. Coisa muito pequena, não é abre e fecha. É assim, ó. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. O que dá isso no final do dia? Uma fadiga da musculatura. Hoje existe um filtro que a gente fala, aquele filtro de luz azul, que ele não é a cor que é diferente, a lente é transparente, mas é uma tecnologia muito legal, porque homogeneiza não a cor, a intensidade luminosa de cada cor. Então, todas elas ficam com a mesma intensidade luminosa. Aí para de fazer esse movimento. Fica estável e dá menos cansaço no final do dia. Então, a gente já falou sobre o uso de computador e eletrônico, sobre a lubrificação, sobre a fadiga dessa musculatura. E tem uma outra coisa que a gente vai explicar. Essa é um pouco mais complexa. Eu vou pegar a minha canetinha de lhama, que uma paciente me deu. E é assim, ó. A 6 metros, num paciente que não tem grau, a imagem cai aqui. À medida que a gente aproxima, ó, a imagem vai caindo lá atrás. E a gente só enxerga quando a imagem está caindo aqui. Então, para a gente enxergar de perto, o que a gente faz? Esse músculo rosa se contrai, achata essa lente e ela fica gorda.
Então, demora mais tempo para cair aqui e cair aqui. À medida que a gente aproxima, ó, em vez dele cair lá atrás, esse músculo faz uma força e puxa a imagem para frente. Vamos falar assim que vai ficar mais fácil. Quando a gente está usando celular ou computador e tudo, a gente tem várias distâncias. Olha, eu estou com a distância aqui do meu caderno, tem essa distância, tem aquela distância. Cada distância é uma força diferente que a musculatura faz. Então, no final do dia, isso dá uma fadiga enorme da musculatura. Ou seja, se a gente está usando multitelas, tela ou uma tela e um caderno ou alguma coisa assim, o que a gente deve fazer? A gente deve, a cada 2 horas, ficar 10 minutos olhando na janela lá no infinito. Por que isso? Para relaxar essa musculatura que a gente usa para ver de perto. Entenderam? Então, a cada 2 horas, 10 minutos olhando lá para o infinito. Tem uma outra regrinha também que é 20 minutos, 10 segundos, só que eu acho que o melhor é a cada 2 horas você vai ter que dar um tempo mesmo, porque o estômago chama. Me como, alguma coisa você vai ter que comer, vai ter que fazer xixi e tudo mais. Então, a cada 2 horas a gente descansa 10 minutinhos. Sabe o que a gente faz na hora do descanso? Eu aqui, na minha hora do descanso, faço o quê? Fico 10 minutos olhando na janela. Só que não, eu pego meu celular. Mas não é o certo, tá, gente? Não é o certo, esquece isso, esquece. A cada 2 horas, 10 minutos olhando para o infinito, porque vocês vão ser fortes e vão saber fazer certo. Ficar usando lubrificante prescrito por um médico. E usar aquela tela com que protege da luz azul do computador, tá? Fazendo essas 3 coisas, o uso de computação e eletrônica vai ficar muito mais confortável. E fica mesmo, bem mais confortável para você no final do dia, tá? Vamos em outra pergunta que me fizeram aqui, então. Sobre protetor na área dos olhos. A lágrima, ela tem 3 camadas. A primeira camada de fora, para não deixar ela evaporar, que é a camada lipídica. Essa camada lipídica de gordura, ela é produzida por essas glândulas que a gente tem aqui, ó. Mostra aqui, já. Essas bolinhas que a gente tem aqui perto dos cílios, tá? Elas produzem a parte lipídica que evita a lágrima de evaporar. Uma outra camada gorda, que é a camada aquosa, que é a água mesmo. Essa é produzida por uma glândula que a gente tem aqui. E uma camada mais profunda, que é a camada de mucina, que também ajuda na aderência da lágrima à córnea, evitar de evaporar, e é produzida por umas também glândulas perto dos cílios. O problema é que quando a gente usa maquiagem, a gente passa a maquiagem aqui, ó. Rímel e lápis de olho a gente passa aqui, ou seja, cobre todas as glândulas para evitar de evaporar. Além disso, como se isso não bastasse, quando a gente vai passar protetor, esse protetor é um dos maiores vilões quando está muito perto do olho, porque com o tempo ele acaba obstruindo essas glândulas que a gente tem aqui. Protetor solar, base, como é que chama aquele negócio? Corretivo, rímel e lápis, nem se fala, porque ele passa por cima mesmo, mas eu estou falando isso de perto. Então, qual que é o ideal? Você pensar nessa região aqui, ó, faz um óculos grande assim, ó, nessa região da sobrancelha até esse ossinho que a gente tem aqui, tá vendo? Passa a mão assim, você sente um ossinho. A sobrancelha até essa região aqui, a gente não passar a maquiagem, o filtro solar, passar no resto do rosto assim, ó, né? Você passa no resto do rosto, no nariz, aqui perto da boca, mas evitar de passar nessa região, tá bom? Vamos falar sobre belezas.
A gente já tá falando de maquiagem, vamos falar dos cílios postiços. Lindos, grandes, peludos, cheio de substância da cola irritativa. Quando a gente vem aqui, gente, aquela cola que vocês vão botando um em cima de cada cílio, ela gruda uma montoeira de poeira, ácaro, mofo, tudo que vocês podem pensar. Sem contar que tem uma substância na cola que ela é extremamente irritante. Então, ela, quando cai no olho, então, nossa, é muito desconforto. Eu já peguei paciente com úlcera por conta disso, né? Também já peguei paciente com úlcera porque passou o rímel, caiu uma pelotinha de rímel e pôs uma lente de contato por cima. Então ficou uma pelotinha de rímel por baixo da lente de contato. Fez uma queimadura profunda. São detalhes assim da nossa vivência que a gente tem que prestar atenção nisso, né? Então, o cílio postiço e o alongamento de cílios, eu estou falando mais do alongamento, né? O alongamento dos cílios, aquela cola é muito irritante mesmo. Os cílios às vezes fica tão grande que ele fica encostando aqui no nariz, ó, fica vermelho, machuca o nariz. E falando dessa parte ainda de maquiagem, cílio postiço, que tem uma pergunta? Arroba Audição Perfeita disse. Então, arroba Audição Perfeita. Aí, Audição Perfeita. Então, cílios postiços, nem pensar. Eu não gosto de ser radical, assim, sabe? Cílio postiço, nem pensar. Mas, eu acho que nem pensar, gente. Sabe por quê? Porque existem produtos que a gente pode passar nos cílios que às vezes as pessoas nem sabem que pode fazer o cílio crescer. São produtos já aprovados no mercado, que são menos irritantes do que isso. Agora, nem pensar, eu acho que é mais para um alongamento de cílios, sabe? É onde eu vejo maiores problemas. É o alongamento dos cílios, porque usa essa cola, né? Que é uma cola que realmente traz problema. Gente, fala a verdade, a Nainel não é verdade. A paciente que foi botar alongamento de cílios aqui, ela sentiu tanto desespero que ela tirou um alicate. Verdade. Com alicate. A gente tem um vídeo falando sobre isso no YouTube, que eu falei, não, você pode falar isso para os pacientes ouvirem. Ela sentiu tanto nervoso porque deu alergia nela, que ela tirou com alicate. Então, tem outras coisas mais legais do que fazer o uso do cílio postiço, sim, do alongamento que a gente está falando, né? Então, falando da maquiagem, quando a gente usa maquiagem na região dos cílios, nessa região daqui, o que pode acontecer? Você pode obstruir um orifício desse. A gente vai fazer uma live de 40 minutos, tá, gente? Deixa eu só ver quantas horas são aqui. São 6h10, a gente... 6h10 já? 6h08. Faltam 2 minutos para acabar. Então, assim, vamos fazer mais 5 minutos aqui. E aí, quem tiver perguntas e tudo, pode responder. Que se tiver mais perguntas, tem algumas que a gente vai deixar para uma outra live. A gente vê se tiver a ver com o tema de agora, a gente fala, senão a gente responde na próxima live, tá? Então, quando passa a maquiagem aqui, obstrui um desses orifícios, pode obstruir, e leva o quê? Tá mostrando aqui, já? Olha o que leva. O famoso tersol ou micuim, que o pessoal chama. Também pode ser ordéulo, pode ser um calazo, dependendo da posição, qual glândula dessas, que a gente tem várias glândulas aqui, e quão afastado dos cílios que tá. Tanto em cima, quanto embaixo. E como se trata um ordéulo, um calazo, um micuim, um tersol? A gente tem que dilatar essa glândula para drenar a secreção. Então, claro que tem colírios, anti-inflamatório, antibiótico que a gente passa para dar um alívio. Mas o que trata mesmo? Compressa quente. Quanto mais quente, mais vezes e mais tempo fizer, claro que é para não deixar queimar, né? Mais rápido vai resolver. E evitar o uso de maquiagem nessa região. Ô, gente, se vocês vissem a quantidade de tempo que demora para a maquiagem sair, então tem que lavar bem os olhos, retirar bem a maquiagem. De Carlos disse assim: tersol, minha avó dizia que era negar pedido para grávida.
negar pedido pro oftalmo também dá Tersol, tá, gente? Torcer pro Vasco e pro Fluminense, nossa senhora, o olho fica inchado, dá Tersol e tem que vir correndo pro oftalmo. A melhor coisa é torcer pro Flamengo. Quem torce pro Flamengo diminui em 90% a chance de ter Tersol. @audição perfeita disse: excelente explicação, obrigada. Ô, gente, a gente vai finalizando a nossa live aqui de problemas do dia a dia. A gente vai marcar uma outra mais pra frente. Gostei demais da interação de vocês, foi muito legal, tá? Qualquer pergunta e dúvida que vocês tiverem, pode me mandar. Eu adoro responder, tá, gente? A gente responde falando sempre de uma forma mais simples, uma forma mais informal. E a gente fica aqui esperando as dúvidas de vocês, tá? Beijo, gente! Flamengo!